Olá, sou a professora Gabriela, estou aqui para ministrar as aulas de língua portuguesa pelo Sistema de Ensino Uniavan. Sejam bem-vindos! Nesta aula, nosso tema é crônica. Vamos iniciar observando as imagens que estão nas páginas 4 e 5. Vocês gostam de escrever? Vocês são habituados à escrita? E por falar em escrita, vocês já ouviram falar da crônica? Acho que sim, hein? Esse é o nosso conteúdo que vamos aprofundar um pouco mais então a partir de agora. Antes de entendermos o que é realmente a crônica, quero que vocês leiam o texto que tem ali na página 6. Em seguida, respondam as perguntas de interpretação. Seguimos na página 9, então, com a explicação sobre o gênero crônica. O texto crônica é um texto que fala sobre o nosso cotidiano, como o exemplo que você acabou de ler. É um texto que nasceu há muito tempo e teve origem no meio jornalístico, por isso que é um texto que se mistura um pouco com o jornalismo e um pouco com a literatura. Por quê? Porque ele tem uma característica mais pessoal, de trazer mais a opinião, de falar um pouco mais em primeira pessoa, característico próprio da literatura. Já do jornalismo, ele traz essas características de falar sobre o cotidiano, de falar sobre problemas da sociedade, de divulgar informações relacionadas a um tema relevante em relação à nossa vida em sociedade. A crônica é, portanto, um texto que é escrito de uma maneira mais clara, mais objetiva, mas é um texto mais curto, normalmente uma ou duas páginas. Dentro do texto da crônica, nós podemos também fazer uso de diferentes tipologias textuais. Por exemplo, fazer um texto mais narrativo ou descritivo, descrever algo, descrever uma situação. É um texto que nos permite uma certa liberdade de escrita, assim como podemos usar figuras de linguagem ou uma escrita mais poética. É um texto muito mais livre e mais coloquial. Vamos ler outro exemplo de crônica, agora que você já entendeu um pouco mais sobre essas características? Está ali na página 10 e em seguida tem algumas perguntas sobre a sua leitura. Seguimos nossa aula na página 15 com um conteúdo sobre estrangeirismo e neologismo. O que seria isso? Vamos observar as imagens que aparecem ali na página e as escritas que tem embaixo dessas imagens. Você reconhece essas palavras, né? Com certeza já falou alguma delas. Essas são palavras consideradas estrangeiras. Vamos seguir adiante para entender um pouquinho mais. Na página 16 nós temos então a explicação sobre estrangeirismo. O estrangeirismo é quando nós fazemos uso de palavras que são escritas em outros idiomas e nós adaptamos à nossa realidade e usamos elas no mesmo formato, na mesma escrita, como os exemplos que você viu na página anterior. Pendrive, shopping, shampoo, pizza. São palavras que nós adquirimos culturalmente. Pode ser pela moda, pode ser por filmes, pelo entretenimento, pela relação com outros países e que acabaram ficando e sendo inseridas na nossa língua portuguesa. Por isso, nós chamamos isso de estrangeirismo. Seguimos na página 17 para entender agora o neologismo. O neologismo é um pouco diferente do estrangeirismo. É quando nós criamos palavras ou expressões dentro da nossa própria realidade, dando novos significados, formando novas palavras que na verdade não existem no nosso dicionário, mas que elas são adaptáveis e inseridas ao contexto. Isso é muito comum dentro da literatura, quando autores criam novas palavras para inserir no contexto do que está sendo escrito, da história que está sendo contada, e depois essas palavras acabam vindo também para a nossa realidade, saindo da ficção. Vejam os exemplos que tem ali na página para compreender um pouco mais. Na página 18 tem alguns links para que vocês conheçam um pouco mais sobre o estrangeirismo. Em seguida tem alguns exercícios sobre esse conteúdo. Seguimos a nossa aula na página 22 com a proposta da escrita de uma crônica. Você já viu o que é crônica, agora é a hora de colocar em prática as suas habilidades de escrita. Lembre-se que é um texto mais curto, mais informal, que fala sobre o cotidiano. Por isso que não é tão difícil de fazer essa escrita. Sigam o roteiro e as explicações que tem ali nas próximas páginas. Ainda estudando sobre a crônica, vamos ler mais um exemplo que está na página 24. Façam essa leitura, prestem atenção na escrita, no conteúdo e depois resolvam os exercícios de interpretação. Nossa aula segue na página 28. Já que estamos falando de escrita, especificamente da crônica, é importante que conheçamos algumas regrinhas específicas
que auxiliam a nossa escrita. Algumas delas estão relacionadas ao novo acordo ortográfico brasileiro. Recentemente, nós tivemos uma mudança nas regras gramaticais, algumas regras gramaticais, para adequar melhor as regras entre os países de origem de língua portuguesa. Vamos conhecer agora algumas dessas mudanças que aconteceram. Vamos conhecer na página seguinte algumas dessas mudanças. A primeira delas é em relação ao alfabeto, que passou a ser reconhecido como um alfabeto de 26 letras, ou seja, as letras K, W e Y foram oficialmente inseridas no nosso alfabeto brasileiro. Vamos agora conhecer algumas regras em relação à acentuação. A primeira delas é sobre o trema, aqueles dois pontinhos que costumávamos utilizar junto a uma vogal. Essa acentuação não está mais em uso. Só há uma exceção, quando é em nomes próprios, em sobrenomes. Nesse caso, mantém-se o uso por ser próprio de uma escrita de um determinado sobrenome que tem origens diferenciadas. Apenas neste caso, então, nós usamos a trema. Segunda regra, não houve mudanças em palavras oxítonas, ou seja, quando a sílaba mais forte é a última, que são terminadas em, a, e, o, seguido ou não de S. Nesse caso, mantém-se o acento. Por exemplo, café, chaminé. Terceira regra, não se usa mais acento em ditongos ei e oi que estão em palavras paroxítonas, ou seja, que têm a penúltima sílaba mais forte. Por exemplo, jiboia, ideia. Outra regra é em relação às paroxítonas que são terminadas em ditongo. Nesse caso, mantém-se o uso da acentuação. Por exemplo, órgão. Temos o ditongo AO no final da palavra, então mantém-se a acentuação. Outra regra é que o acento deixou de ser utilizado nos encontros de hiato entre dois Os e dois Es, seguido ou não de S. Por exemplo, vem, vou. Próxima regra é em relação às palavras homógrafas, ou seja, aquelas palavras que têm a mesma grafia, são escritas da mesma maneira, mas têm um sentido diferente. Nesse caso, não se usa mais acentuação para diferenciá-las em seus sentidos, como é o caso de para, no sentido de parar do verbo, e para preposição. Antes nós tínhamos acentuação, agora não temos mais. Seguimos as regras na página 30. A regra 7 diz que o acento continua nas palavras escritas igualmente quando se diferencia plural e singular. Por exemplo, tem. Nós usamos o acento para diferenciar o plural no caso desse verbo. E a última regra em relação à acentuação é que não usamos mais o acento em palavras que tenham hiato, u e i, seguidos de ditongo em paroxítonas, como é o caso de feiura. Vamos entender agora as regras em relação ao hífen. Segundo o novo acordo ortográfico, nós vamos utilizar ainda o hífen quando a segunda palavra da composição iniciar por H. Por exemplo, super-homem. Nós também vamos utilizar o hífen quando a segunda palavra começar com a mesma vogal que terminou a primeira. Por exemplo, micro-ondas. Nesse caso, há uma exceção, que é quando há o prefixo co antes da separação. No caso, não vai hífen, por exemplo, cooperação. Terceira regra é em relação às palavras que têm os seguintes prefixos: pré, pró, pós, ex e vice. Nessas palavras, continuamos usando o hífen para separá-las. Outra regra é em relação aos prefixos hiper, super e inter. Nesse caso, quando a segunda palavra iniciar por R, sempre haverá o hífen. Sexta regra, quando temos o prefixo pan ou circum, vamos separar em hífen quando a segunda palavra iniciar por vogal ou as consoantes H, M e N. Por exemplo, pan-americano. Seguimos as regras na página 31. Vamos também utilizar o hífen quando a última palavra do prefixo terminar em R e a primeira palavra da próxima palavra também começar em R, como é o caso de interregional. E agora, para finalizar, vamos entender quando não se usa o hífen. Não vamos utilizar o hífen quando as consoantes que iniciam o segundo termo forem diferentes de R ou S. Já quando as segundas palavras iniciarem com R ou S, deve-se dobrar essas consoantes e não utilizar o hífen. Também não utilizamos o hífen quando o prefixo for re e a segunda palavra iniciar por E, por exemplo, reeleição. Também não usamos hífen quando a última palavra da primeira palavra for terminada em vogal
e a próxima palavra iniciar com uma vogal diferente da anterior. Outra regra em relação ao prefixo co. Quando a segunda palavra iniciar por H, nós vamos tirar o hífen e também tirar essa consoante. Neste caso, não utilizamos hífen, como é o exemplo de manda chuva. Conseguiram compreender essas regras? Vamos então exercitar nos exercícios que vêm nas páginas seguintes. E por fim, façam o banco de dados da página 34 para relembrar o que acabamos de ver nesta aula. Eu encerro aqui e vejo vocês em breve.